Ora, tira e meta de volta. 1, 2, 3, 4, 5. Faça o teste. Faça o teste. 2, 2, 3. Não está assim, só está. Não está assim. Dois. Não. 2, 2, 2. 2. 2, 2, 2. Ora bem, eu penso que já são 19h30. Nós convidar-vos-ia a ficarmos de pé, os que puderem, para iniciarmos assim a nossa celebração. Entoai o cântico novo.
Então, muito boa tarde para todos vós, bom dia ou boa noite, se calhar, para alguns que também estão na nossa companhia e que nos acompanham em direto. Dizia mesmo o Marcelo Tiago, que está no Brasil, em São Paulo, passarinhos, oliveiras e um belo início de pôr do sol. Há cenário mais bonito para celebrar a multiplicação dos pães, porque vai ser a leitura do Evangelho que nos vai falar disso. É assim, com este introito, com esta admonição poética do professor Marcelo Tiago, que nos acompanha em São Paulo, no Brasil, que eu vos saúdo a todos, aos que estão aqui, aos que estão lá e aos que estão no nosso país e que estão em direto connosco. E eu a todos vos saúdo, dizia eu, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É verdade que hoje celebramos o 17º domingo do tempo comum, ano B, mas também não deixa de ser menos verdade que amanhã, e por isso para nós hoje, de uma maneira antecipada, por iniciativa do Papa Francisco, celebra-se o primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, ou do idoso. E é por isso que nós hoje vamos também ter uma atenção especial para aqueles que estão nesta situação, para aqueles que são avós e para aqueles que já são mais velhos. Daqui a bocadinho, mais até para os avós, eu irei convidar a todos aqueles avós que estão aqui e que queiram receber a bênção dos avós. Nessa altura eu convidar-vos-ei para que ocupardes ali a parte da sombra, aqui mesmo à frente do auditório. É uma coisa rápida, a bênção é uma coisa simples, mas é um gesto em que manifesta também a solicitude da Igreja perante as pessoas nesse estádio. E nesse estado não só etário, mas também nessa etapa de vida singular. E para que celebremos dignamente, convido-vos a todos neste momento a ouvir os passarinhos, como diz o Marcelo, mais até do que isso, a fazer silêncio no nosso íntimo, para darmos conta daquilo que esteve, porventura, menos bem. Confessemos-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, a minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Senhor, tem piedade. Cristo, tem piedade. Senhor, tem piedade. Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha misericórdia de cada um de nós. Seu Padre, lembre também os 548 mil mortos de Covid no Brasil, diz o Cosmo Santos, que também está no Brasil. E lembremos também os nossos e as famílias de todos aqueles que estão infectados e contagiados e para que, de facto, se ultrapasse rapidamente esta onda pandémica. Perdoa os nossos pecados, dizia eu, e de todos, e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso,
Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus, protetor dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens temporais que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias veio um homem da povoação de Baal-Salisa e trouxe a Eliseu, o homem de Deus, pão feito com os primeiros frutos da colheita. Eram 20 pães de cevada e trigo novo no seu alforje. Eliseu disse: dá-os a comer a essa gente. O servo respondeu: como posso com isto dar de comer a 100 pessoas? Eliseu insistiu: dá-os a comer a essa gente, porque assim fala o Senhor. Comerão e ainda há de sobrar. Deu-lhes e eles comeram, e ainda sobrou, segundo a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós abris, Senhor, a vossa mão e sacias a nossa fome. Vós abris, Senhor, a vossa mão e saciais a nossa fome. Graças vos dei, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Todos têm os olhos postos em vós, e a seu tempo lhe dás o alimento. Abris as vossas mãos, e todos saciam generosamente. Senhor, a vossa mão e saciai
O Senhor é justo em todos os seus caminhos e perfeito em todas as suas obras. O Senhor está perto de quantos o invocam, de quantos o invocam em verdade. Vós abri, Senhor, a vossa mão e saciais a nossa fome. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro pela causa do Senhor, recomendo-vos que vos comporteis segundo a maneira de viver a que fostes chamados. Procedei com toda a humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros com caridade. Empenhai-vos em manter a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito. Como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, atua em todos e em todos se encontra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 amém, amém, aleluia, aleluia, amém. Aleluia, 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 amém, aleluia, aleluia, amém. Apareceu entre nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, ou de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão por ver os milagres que ele realizava nos doentes. Jesus subiu a um monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer? Dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não chegam para dar um bocadinho a cada um. Disse-lhe um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um rapazito que tem 5 pães de cevada e 2 peixes.
Mas o que é isso para tanta gente? Jesus respondeu: mandai sentar essa gente. Havia muita erva naquele lugar, e os homens sentaram-se em número de uns 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, fazendo o mesmo com os peixes, e comeram quanto quiseram. Quando ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos: recolhei os bocados que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos, com os bocados de 5 pães de cevada que sobraram aos que tinham comido. Quando viram o milagre que Jesus fizera, aqueles homens começaram a dizer: este é, na verdade, o profeta que estava para vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que viriam buscá-lo para o fazerem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ora, acomodai-vos um bocadinho. Eu estou aqui, de facto, hoje num grande dilema, porque a palavra de Deus hoje é muito complexa, é muito densa, e se calhar, se eu for a falar tudo aquilo que ela nos diz, se calhar demoraríamos muito tempo. Por outro lado, por isso é que eu digo que é um dilema, se eu não fizer este contexto, esta explicação prévia, muitas coisas ficam submersas e não vêm à tona, que era importante que nós também tivéssemos em conta isso mesmo. Por isso vamos ver como é que o tempo corre. Olhai, e eu vou aproveitar também aqui alguns comentários das pessoas que são habituais para de facto nos ajudar nesta reflexão, porque já estive a dar aqui uma vista de olhos e vão de encontro àquilo que eu queria dizer, e por outro lado também são comentários muito pertinentes. Diz o Marcelo, por exemplo: os textos de hoje nos lembram da necessidade de fazer da nossa própria vida uma Eucaristia, que em cada lugar em que estivermos, as pessoas saibam que somos cristãos, porque promovemos a partilha e a fraternidade. Esta é a primeira observação que ele faz. E agora uma ou outra, não menos importante, que é esta. Para João, São João, que escreveu este Evangelho, para João, Jesus não fazia milagres, mas sinais. O milagre é algo espetacular e único. O sinal é algo simples e cotidiano. Assim deveriam ser as nossas vidas de cristãos. Menos milagres e mais sinais. E é esta observação que aqui nos é feita, que eu penso que nos pode ajudar a dar uma vista de olhos mais profunda sobre estes textos que foram aqui proclamados. Já todos sabemos que a primeira leitura fala do milagre do pão, ou da multiplicação do pão, ou da partilha do pão. O caso do Eliseu, quando veio um homem de Belsalisa e trouxe a Eliseu, o homem de Deus, um pão, e o profeta não ficou com o pão, multiplicou o pão, partilhou o pão, deu o pão. No Evangelho é quase igual, só que numa outra dimensão. É a pobreza máxima. 5 e 2 dá 7. Já sabem que o 7 é o número perfeito na Bíblia, que significa que mais pobres não podia ser. E ainda por cima foi um rapazito. Era um rapazito que tinha os 5 pães e 2 peixes. Reparem que as crianças naquele tempo não eram como hoje. É preciso também tomar isso em linha de conta. Porque a gente pode dizer, pois é, são muito amorosos, são não sei o quê, até se fala em rapazito. Sim, mas
eram pouco considerados na sociedade daquela altura, ao passo que hoje as nossas crianças, graças a Deus, são muito bem protegidas e todo o cuidado é pouco, porque são seres frágeis. Naquele tempo não. Naquele tempo eram equiparados a escravos. Ora, não há pão. Eles têm fome. Ó mestre, onde é que devemos não sei o quê? Arranjai vós. Então, mas como é que a gente vai fazer? Que se não tem, se não... Então, isso, não há aqui pão que chegue e as lojas estão longe e tal e não sei o quê. O problema é vosso. E é aqui que surge esta afirmação a dizer que estava ali um rapazito, um Zé Ninguém, que tinha, como Zé Ninguém que era, tinha uma miséria. 5 e 2, 7. 5 pães, 2 peixes. Não podia ter menos, não podia ser mais pobre. No fundo é um bocado isso. E depois foi interessante que, pela forma como foi decorrendo esta narração, reparem que não se fez assim. Jesus podia fazer, ele aliás fez tantas coisas, como dizia aqui o Marcelo Tiago, ele podia fazer mais um milagre assim, mais espampanante. Este também foi, como é evidente, foi um sinal muito forte. Mas ele podia fazer isso, tantas vezes fez coisas assim, vai, ó Senhor, o que é que tu queres que eu veja? Vê, pronto, resolvia ali logo o problema. Era ali um show muito mais forte. No entanto, Jesus de propósito, o que é que ele responde? Devemos de comprar pão, disse Jesus a Filipe, para o provocarem. Dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu a Filipe, 200 denários de pão não chega para dar um bocadinho a cada um. Disse-lhe o André, está aqui um rapazito que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. E agora reparem, Jesus podia dizer, atenção ao pessoal, tomem atenção, 1, 2, 3, ficam lá com pão. Assim, à maneira daqueles shows. O que é que Jesus faz? Faz, mas ele precisa de alguém que o ajude a fazer. Ele faz o sinal, mas é preciso que alguém sinalize. Ele aproveita-se do que há, mas é preciso que haja alguém que tenha o que tem, mesmo que seja pouco, e que queira partilharem. Jesus, sem os 5 pães e 2 peixes, não fazia nada. Jesus, sem os nossos peixes e sem os nossos pães, entre aspas, não faz nada. Jesus, com a nossa inércia, não faz nada. Jesus, com a nossa não partilha, não há nada para partilhar. Porque mesmo que há, não chega ao destinatário. E então reparem, mas isto também não é mágico e isto também não se faz assim de qualquer maneira. Sentai-vos na erva. Eu faço a bênção, há uns que transportam o pão, há uns que ficam de pé, há outros que recolhem os restos. Reparem, isto tudo é que hoje ajudar não é só pedir, não é só dar a quem pede. Até porque muitas vezes quem pede, quantas vezes nós já encontramos, e vós certamente tendes testemunhos desta situação, de pessoas que nos pedem sem necessidade nenhuma. De pessoas a dizer que precisam disto quando não precisam de nada. Ou se calhar até precisam, mas isso é outra história. E estendem a mão, e não sei mais quantos, e para ali, para acolá. Jesus não faz a coisa por menos. Querem ajudar? Vamos ajudar então como deve ser. Cada um partilha. Pouco ou muito, cada um sabe os pães que tem. Cada um sabe os peixes que tem. Cada um dá o melhor que puder e souber. Cada um, se calhar às vezes até, mais do que dar, que seja capaz de se dar. E o resto... Depois é preciso que haja alguém que vá ao encontro de quem precisa, é preciso alguém que abrigue se aquilo que eles dizem que precisam, se eles precisam ou se não precisam, e depois é fundamental fazer o acompanhamento, a perguntar ao outro dia ou passado um tempo se precisam de mais, e como é que não é, e como é que está a casa arrumada ou se está desarrumada, e se a pessoa de facto está a dar valor àquilo que se dá ou não, ou se é um pretexto para a malandragem. Isto tudo implica que hoje dar e saber dar, partilhar e saber partilhar, ir ao encontro daqueles que temos a persuasão e a sensação de que precisam, para isso é preciso. É preciso que haja esta estrutura montada,
É preciso que haja, já agora deixem-me fazer, que não é publicidade, que haja a Caritas, que haja os voluntários, que haja a AMI, que haja essas coisas todas. Esta gente que se dá para que outros tenham aquilo que não têm. E por isso é que Jesus não faz um milagre, como diz o Marcelo, o Tiago, mas faz um sinal. Um sinal o que é? Um sinal não é dizer, o importante não é o sinal, o importante é aquilo que ele indica. Stop, alto, é para pararem. Jesus faz sinais. Como que a dizer assim, olha, eu estou a indicar a direção. Vão ou não vão, o problema já é vosso. Agora, eu fiz a minha parte. Eu fiz aquilo que me competia. Se vós quereis seguir ou não o sinal, o problema já não é meu. Tenho pena, mas se calhar, se vós não quiserdes, não sou eu que vos vou obrigar a querer aquilo que vós não quereis. O problema é vosso. Vosso no sentido de que temos a obrigação de. E é precisamente por aqui, estás a perceber, que eu dizia no início que isto é muito complexo e ainda não entrei pela parte da complexidade e se calhar nem vou entrar. Precisamente para nos dizer que esta coisa da partilha não é só... Ouçam, eu falo por mim também. Quantas vezes, quando alguém que não é muito conveniente nos chega ao pé de nós ou ao pé de mim a pedir determinada ajuda e não sei mais quantos, às vezes o que é que se calhar vós fazeis, tal como às vezes eu faço? O mais fácil é puxar da carteira, pronto, toma lá e não me chateie. E pronto, não sei o quê, porque tu não és nada recomendável e por aí fora. Jesus faz com que se faça, partilha, faz com que haja grupos que cheguem ao destinatário, sentam-se primeiro, não é à balda, porque é por isso que às vezes o ajudar não funciona, o ajudar de qualquer maneira não funciona. É por isso que às vezes a gente ajudar quem nos bate à porta só, sem a gente conhecer as pessoas de lado nenhum e por aí fora. Então, mas você anda aqui, é de Setúbal, e anda aqui a pedir. Então, mas afinal, como é que é? Eu estou a lembrar-me de casos concretos. E eu penso que, de facto, a palavra de Deus vai um bocadinho por aqui. Eu não vou falar daquilo que queria falar. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a descobrir quais os pães que temos. Se é o pão da avó ou o pão sem ser da avó, já que estamos no dia do avô. Se é um pão com manteiga ou com queijo ou com fiambre ou o que é que seja. Cada um é que sabe os pães que tem. E que tipo de pães, que tipo de ajuda é que pode dar. Olha, eu não te posso dar isso que estás a pedir, mas posso isso, serve? E depois fazer o acompanhamento. Sabem que isto hoje já não é... eu preciso, então peraí, ponha-se na fila que a gente já... Ou na bicha, desculpem. Na fila. Ponham-se na fila que a gente já resolve o problema e tal. Não. Quem é? Porquê é que está assim? É a primeira vez. O que é que levou a fazer aqui o que está a fazer e não fez antes? E por aí fora. Para despistarem, para caracterizarem, para saber que pobres ou que famintos é que nós temos. Porque Jesus Cristo é muito claro. É muito claro naquilo que nos diz e naquilo que nos propõe hoje. É que é fundamental que cada um seja capaz de matar a fome de pão, de solidariedade, de ajuda, de tantas coisas. Que o Senhor Jesus nos ajude a perceber o que temos e a partilhar aquilo que temos da forma que seja mais eficaz, para que os famintos à nossa volta possam ser também saciados, não só deste pão, mas também depois, com a barriga cheia, de algo que nos encha e que nos preencha, que é Jesus Cristo. Olhem, eu iria sugerir, para quem quiser, sei que estão aqui avós e avós, eu iria sugerir que quem quiser receber esta bênção dos avós, pode ir um bocadinho ali para junto
onde está, digamos, a parte de sombra. Obviamente que à distância, podem ficar aqui assim nesta zona. Não, sim. Temos muito espaço e por isso não vamos ficar todos juntos. Obviamente que as pessoas que coabitam podem ficar juntas, é o que faltava, que agora estivesse eu a separá-las. Deus eterno e todo-poderoso, em vós vivemos, nos movemos e somos. Nós vos louvamos e bendizemos por terdes dado a estes vossos filhos e filhas, nossos avós e avós, uma vida longa, com perseverança na fé e em boas obras. Concedei que eles, confortados pelo carinho dos filhos, netos e amigos, se alegrem na saúde e não se deixem abater na doença, a fim de que, revigorados com a vossa bênção, consagrem o tempo da idade madura ao vosso louvor, seguindo os exemplos de São Joaquim e de Santa Ana, que na fidelidade à palavra de Deus cumpriu sempre a vontade de servir e de amar a todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E enquanto nos aproximamos do lugar, nós vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos. Ressuscitou ao terceiro dia, como nas Escrituras, e está sentado à direita do Pai, e do lado direito da sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino permanente. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é agora glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professam-se ao batismo para a remissão dos pecados, para a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E nós vamos agora apresentar ao Senhor as nossas intenções, vamos pedir pelos avós e pelos avós, vamos pedir, de facto, já agora pelos netos e pelos filhos, que às vezes nem sempre se tratam bem os avós. Vamos pedir por todos eles e pelas nossas necessidades, e a cada invocação nós vamos dizer: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelo nosso bispo, pelos presbíteros e diáconos, pelos acólitos, leitores e catequistas e pelos fiéis que servem a Igreja, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelo progresso espiritual de todos os povos, pelo desenvolvimento material dos cidadãos e pela justa distribuição das riquezas, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que têm fome de pão e de esperança, pelos que repartem os seus bens com os mais pobres e pelos que estendem a mão aos que caíram, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que estão a sofrer pela fé, pelos que se empenham em viver em paz com todos, pelos presos,
pelos doentes e pelos defuntos, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos nós que escutamos a palavra, por aqueles que vão comungar o pão da vida e pelos defuntos da nossa comunidade, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Diz aqui a Maria do Rosário Seabra, que está em Águeda, que Deus proteja todos os avós e todos os idosos. Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Que Deus nos abençoe e ajude na partilha para com os seres que necessitam da nossa ajuda material e até mesmo espiritual, e que sejamos aceitos com alegria e amor, diz aqui a Zezita Pereira, como sendo que ela está. Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje aqui vos apresentamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acomodem-se um bocadinho, por favor. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que recebemos da vossa generosidade e trazemos ao vosso altar, e fazei que estes sagrados mistérios, por obra da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, renovou a antiga condição humana, com a sua morte destruiu os nossos pecados, com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna, na sua ascensão abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória e dizemos, cantando numa só voz. Senhor, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos
Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui reunida no adro da igreja e no auditório, debaixo das árvores ou dentro da igreja, ou dentro dos automóveis. Tende misericórdia desta igreja, em comunhão com o nosso Papa Francisco, que promulga que amanhã se comemora o primeiro Dia Mundial dos Avós e do Idoso, o nosso Bispo António Moiteiro, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também daqueles que nos deixaram há muito ou há pouco tempo e que estão presentes pela saudade e pela fé, particularmente alguns que foram também a razão de ser da nossa presença, que nós hoje queremos lembrar. O José Oliveira Matos e família, Celestino Moraes e família, também a Maria Lucília Paiva de Almeida e familiares. No 3º aniversário, queremos lembrar também o João Santos Bento e ainda todos aqueles que já faleceram, das famílias que recebem a Sagrada Família em Cabanões. A todos estes que nós lembramos, àqueles que não disse o nome, mas que cada um sabe bem qual é, acolhei-os a todos na luz da vossa amizade. Tende misericórdia de todos nós e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Já que estamos no Dia dos Avós e dos Idosos, às vezes as coisas não são necessariamente coincidentes, porque já há avós sem ser idosos. De qualquer dos modos, lembrando, e aí sim, os nossos avós, independentemente da idade que eles porventura possam ter tido. Vamos nesta oração que o Senhor nos ensina a rezar, vamos rezar ao Senhor por todos eles, pelos nossos avós, vivos e defuntos. Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Isto mais como orientação para aqueles que, porventura, não estão tão familiarizados com aquilo que se faz aqui. Nós vamos dar, em primeiro lugar, a comunhão àqueles que estão aqui em cima do auditório. Depois eu irei para o adro para dar a comunhão a quem estiver preparado e queira comungar logo após as secadas.
Dou-vos graças, Senhor, pelo conforto da vossa presença. Mesmo na solidão, sois a minha esperança e a minha confiança. Desde a minha juventude, sois a minha rocha e fortaleza. Agradeço porque me destes uma família e me abençoastes com uma longa vida. Agradeço pelos momentos de alegria e de dificuldade, pelos sonhos realizados e pelos que estão por vir. Agradeço por este momento de fecundidade renovada ao qual me chamais. Aumentai, ó Senhor, a minha fé. Fazei-me um instrumento da vossa paz. Ensinai-me a acolher os que sofrem mais que eu e nunca deixar de sonhar e a contar as vossas maravilhas às novas gerações. Protegei e guiai o Papa Francisco e a Igreja, para que a luz do Evangelho chegue até aos confins da terra. Enviai o vosso Espírito, ó Senhor, para renovar o mundo, para que se acalme a tempestade da pandemia, para que os pobres sejam consolados e que todas as guerras acabem. Sustentai-me na fraqueza e concedei-me viver plenamente cada instante que me dais, na certeza de que estais comigo todos os dias até ao fim do mundo. Amém. Esta oração é uma oração feita de propósito para o Dia Mundial, o primeiro Dia Mundial
dos avós e dos idosos. Não é propriamente uma oração, mas poderia ser. Aqui também o Marcelo, como é hábito, também nos brinda com uma poesia ao terminar da Eucaristia. Ele que, volto a lembrar, que nos acompanha sempre e agora não está sozinho, também está um outro, o Cosme, lá no Brasil. E então diz ele: Jesus partilhou o pão que era de um pobre menino. Onde há um bom coração, a fé tem outro destino. Hoje, no Dia dos Idosos, lembremos deles com amor, pois em seus momentos gloriosos multiplicaram o amor do Senhor. E se no Evangelho da celebração havia mais de um cestinho, não esqueçais da contribuição como fez aquele rapazinho. Diz aqui o Marcelo. Oremos. Senhor, que nos destes a graça de participar neste divino sacramento, memorial perene da paixão do vosso Filho, fazei que este dom do seu amor infinito sirva para a nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Olhem, só para dizer que amanhã, domingo, dia 25, eu vou ter celebração às 9 da manhã em Espinhel, e depois às 10h15 em Os da Ribeira, que é a festa da primeira comunhão. Depois há um outro turno que é mais lá para o final do ano, é que vão fazer a primeira comunhão, mas para já o primeiro grupo são 6, Os da Ribeira também é pequena, como sabem, e portanto vai ser amanhã a Eucaristia, e por isso é que tivemos que fazer estas trocas. São 6, mas valem tantos como os outros. Depois quero dizer-vos também que na segunda-feira irei celebrar a Eucaristia dos avós na instituição de Paradela, do Arco-Íris, às 14h30. Dizer também que na quarta-feira eu irei celebrar aqui em Travassou, às 19h30, será o 7º dia de Manuel de Oliveira Matos, e dizer também que no sábado, infelizmente esqueci-me desta particularidade, vamos ter ainda missa em Paradela, e portanto, porque como vamos ter no próximo sábado missa em Paradela, o que significa que a nossa, no dia 1 de agosto, vai ser às 9 em Espinhel, 10h15 em Os da Ribeira e às 11h30 aqui. Eu já não digo outras coisas que é para não baralhar. Portanto, no próximo fim de semana, domingo, aqui a Eucaristia já não será antecipada. A antecipada é em Paradela, mas é no domingo às 11h30, como tem sido neste tempo habitual. Mas eu espero que não seja para continuar. Vamos ver. É como eu digo. Domingo, 11h30, com batismo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deixa que eu repita. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, bom fim de semana, boas férias, bom trabalho, conforme os casos. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.